Vocês vão ver agora o que é um jornalista de verdade. Entendeu? Vejam só. Neumann. Boa noite, ministro. Boa noite, meu maninho. Ministro, eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o mensalão mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está se queixando aí do Sérgio Moro? O Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos. Enquanto isso, vocês estão lá. Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réus, ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil? Em primeiro lugar, eu não critiquei o colega Sérgio Moro. Acabou de criticar. Não, de forma alguma. Eu então fui mal compreendido, como tenho sido mal compreendido em certos episódios. Eu fiz uma constatação, ou seja, houve uma divulgação frontalmente contrária à lei. A minha colocação é uma colocação científica. Em segundo lugar, eu não posso concordar de forma alguma com o enquadramento do Supremo como órgão benevolente. Nós temos um exemplo recente, que é o julgamento do processo que ficou conhecido como mensalão, e impusemos condenações. Inclusive perdoados, com pena perdoada. Só os que não têm perdoado pelo Supremo, não. Houve um indulto natalino e nós temos que cumprir a lei. Não, eu vou insistir aqui da minha tese da leniência do Supremo, porque ele citou Castelo de Areia. O Supremo não está em julgamento aqui. Eu não sou advogado também do Supremo, meu filho. E também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. O senhor responde tudo o que o senhor quiser. Mas o Supremo está protagonista, né? Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não acredito. Olha, e eu vou lhe dizer isso é muito triste. A Operação Lava Jato já houve antes, o Castelo de Areia. Por causa de um erro de origem cometido pelo Aristides Junqueira, a alta corte da justiça brasileira jogou no lixo o Castelo de Areia. Não sei, e foi toda retomada agora na Lava Jato. Por exemplo, não apreciei essa matéria. O Collor foi impedido numa reunião, porque ele tentou usar o truque da renúncia e o Senado, sob a presidência do presidente do Supremo, não aceitou o truque dele e o impediu. O Collor volta e é absolvido pelo Supremo por um erro também formal do processo. Aí o Collor volta a delinquir, o que é óbvio. Porque a minha avó dizia, um homem de bem falha, o canalha nunca falha. O Collor volta a delinquir e prova que estava certo o Senado que o impediu, estava errada a Justiça que o liberou depois, como acontece agora. O senhor diz, não, o Supremo não tem culpa, foi a Dilma que deu. Tá vendo? Só que tá vendo? O único político... Esse jornalista está fora do ar. Incidiu os outros que Por que será? O Silvio Pereira foi praticamente absolvido. Que no entanto ele Hein, William Bonner? Na prática do crime. Vai. Então, os exemplos históricos... Temos 3 minutos. Tá, o senhor está tendo o seu retrato inaugurado lá na galeria, né, do seu retrato, na galeria dos ex-presidentes do Supremo. E pelo visto é o terceiro. Eu recebi um convite. Pois é. Quem era o presidente do Supremo quando o Celso Daniel foi assassinado? Não me lembro. 2002. Eu teria que fazer uma pesquisa. Pois é, depois do senhor foi mais um, depois foi o Nelson Jobim.
O Nelson Jobim recebeu um pedido de habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva. O senhor sabe quanto tempo esse pedido ficou na gaveta do presidente do Supremo? Passaram 5 presidentes do Supremo. 5. Carlos Aires Brito. Eu vejo que você seria um grande corregedor. 5 presidentes passaram e o pedido de habeas corpus. Foram 6 condenados pela morte do Celso Daniel, até que o... Eu não sou censor de colega meu. Não, eu estou lhe dizendo que as instituições não funcionam e o judiciário não funciona. Estão funcionando. Eu acelero o 5 presidentes mantiveram o habeas corpus da Silva na gaveta. Eu sei, você está asseverando isso. Não, não, estou lhe dando um fato. Quem tirou da gaveta foi o Lewandowski. Mas então você não está fazendo uma pergunta, você está eu estou lhe dizendo. expondo ideias. Pergunta, Neumann. Não, eu estou Você precisa fazer sempre uma pergunta. Não, pois é, mas a minha pergunta é essa. Diante desse fato. Como é que as instituições estão funcionando com rapidez? Você já tratou desse assunto. Não, eu estou dando um exemplo e ele precisa responder em cima do Ele exemplo. não está 5 presidentes. com as minhas colocações. 5 presidentes. Eu acho que está claro. Não, peraí. 5 Você tem uma presidentes do Supremo posição guardaram na gaveta. Neumann, você tem uma posição e o nosso entrevistado discorda dela. Aí Aí não é questão de posição, é questão de fato. 5 presidentes do Supremo mantiveram na gaveta um pedido de habeas corpus de um assassino vagabundo de Santo André. Bom, Lewandowski tirou, aceitou o habeas corpus. O senhor continua dizendo, afirmando, Neumann, que as instituições estão... Neumann, que a justiça é rápida. Estão. Ô, Não, Neumann. rápida ela não é pela sobrecarga de processo. Ministro, é o seguinte, eu vi o senhor dizer, na mesma ocasião que na pergunta da Gisele, eu vi o senhor dizer na televisão, mas posso ter entendido mal, que sempre será possível recorrer ao Supremo. Eu sou absolutamente ignorante no direito e Constituição, mas me parece que a decisão final do impeachment é dada pelo Senado sob a presidência do presidente do Supremo. Não é isso que está na Constituição? José Como é que se pode Neumann, recorrer? você tem toda a razão. O Supremo jamais examinará a conotação política do que vier a ser deliberado pelas 2 casas do Congresso. Mas o enquadramento jurídico em si, ele examina. Mas a presença do presidente do Supremo na sessão, como presidente da sessão, já não garante essa... Não, porque essa o colegiado julgador será o colegiado retratado, né, pelo Senado Federal. E uma coisa é o Congresso atuando, outra coisa é o Judiciário. Eu vou repetir, a última trincheira da cidadania, e é bom que assim ocorra, é o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que